Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro Giroldo e sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que fala tudo sobre planos de saúde e seguros. E antes de mais nada, já vai deixando o seu like, compartilha esse podcast de hoje com o amiguinho, até porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é ferramentas de gestão e cotação de planos de saúde com um convidado mais do que especial. Mas antes, roda a vinheta, Tom! Leonardo Trindade, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito feliz. E é uma honra ter você aqui, né? Porque imagina, a Trindade hoje é uma referência, né, em gestão, em multicálculo. E tô ansioso para a gente poder falar sobre essa ferramenta, né, gigantesca, porque é uma ferramenta de muitos detalhes, né, que tem muita informação preciosa para o corretor de plano de saúde hoje. E eu até brinco que muitos corretores ainda não sabem usar 100% dessa ferramenta, né? Mas antes da gente começar, Léo, a falar, até Leandro e Leonardo, né? Hoje tem a dupla aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, cara. Você já era do mercado de plano de saúde? Como que nasceu a Trindade? Né? Como que nasceu? E o seu nome é Leonardo Trindade? Leonardo Trindade. O Trindade é do meu avô. É do seu avô? É, português. É português? Português comerciante tinha que ser comerciante, não tem como. Que show. E porque fica legal, né, cara? Trindade é um nome bonito. Pois é, até o nome, eu comecei dentro de uma plataforma, dentro da Univida na época, isso em 97. Então já esse ano, agora em setembro, faz 25 anos que eu comecei a trabalhar com seguro. Eu programo, sou programador de origem, hoje eu não programo mais, estou mais nessa parte mais Antes comercial. Antes de entrar, você trabalhava com programação? Eu sou programador de origem, trabalhava com programação e comecei a desenvolver o sistema de controle da Univida, que na época era do Ariovaldo Braco, do Leôncio de Arruda e do Davi, do Nascimento. O Leôncio, que era presidente do Sincor, foi presidente da Funenseg, e era uma pessoa muito conhecida, né, na área. Teve uma reestruturação do Sincor muito grande, que ele já havia feito. Já havia feito, verdade. E quando o Sr. Evaldo estava procurando alguém para fazer o sistema da Unisaúde, então eu trabalhava já como programador, comecei a desenvolver o sistema na casa do Sr. Evaldo, de dia de semana à noite. 3 vezes por semana a gente se encontrava, eu, ele e a Andréa Braco, que é a filha dele. E comecei a desenvolver o sistema lá com ele assim, né? Que era... Léo, até quando você vai desenvolver o sistema, acho que todo mundo que chega no plano de saúde, você deve ter ficado tudo confuso, né, cara? Não, a gente começou com Vida. Com Vida? Com foi Vida. Com Vida? Eu comecei com Vida. Era um sistema de controle de boletagem, de faturamento. A gente enviava os arquivos de seguro para seguradoras que bancavam, né, o prêmio, e o que passava tinha que mandar para o IRB. Então tinha lá uns controles que a gente fazia, e dentro da Univida, o Sr. Evaldo começou a trabalhar com saúde em 99, de 99 para 2000. Então com o saúde eu comecei a trabalhar com o sistema a partir de 2000. Então você tem a lei que regulamenta a questão dos planos de saúde, né? Que é de 98, de 98 para 99. E aí a Univida começou a trabalhar com o saúde também. Quando foi 2004 para 2005, o Sr. Evaldo e o Leôncio dividiram a sociedade, o Leôncio continuou com o Vida, ele e o Davi, continuou a Univida, que tem até hoje, e o Sr. Evaldo criou a Unisaúde e continuou com o Saúde, né? Então eu estou lá na Conselheiro Crispiniano já há 25 anos, a gente só mudou de prédio do 53 para o 72. E a gente desenvolveu o SISWeb desde então, que é o sistema de gestão, para a necessidade da Unisaúde, que é uma plataforma. A Unisaúde trabalha especificamente com o corretor de seguros. Então a Unisaúde trabalha com o SUSEPADO, com a pessoa jurídica, e que muitas vezes não tem muita familiaridade com o plano de saúde. Então ela faz esse trabalho. Só que, a partir de 2006, a gente começou a desenvolver o painel do corretor, que aí já é a ferramenta de cotação. Até então,
a Unisaúde, a Ramed também, por exemplo, que é nosso cliente, desenvolviam as tabelas no Word. Então tinha que fazer toda a atualização de preço, de rede, de manual no Word, manualmente. Cara. A Alessandra Braco, que é filha... Um por um. Não, é uma coisa insana ainda. Mas você imagina fazer isso no Word. Não, cara, aí não dá. A Alessandra... Eu fico imaginando. Aliás, eu não consigo nem imaginar, cara, no Word. A Alessandra Braco, que também é filha do Sr. Evaldo, que é do marketing da Unisaúde, ela fazia esse trabalho e a gente começou a pensar em como sistematizar justamente a atualização e a cotação. Porque aí fazia a cotação com Excel, fazia a cotação copiando e colando esse Word, mas você tinha que apresentar, fornecer uma ferramenta para o corretor de seguros, que não conhece muitas vezes o plano de saúde, então já tem uma dificuldade de uma ferramenta e de não conhecer o produto a fundo. E aí a gente começou a desenvolver isso para a Unisaúde. Até 2004, 2005 eu desenvolvia tudo sozinho. De 2004, 2005 para cá a gente começou a trazer pessoas para trabalhar comigo. Eu programei até 2011, 2012. De lá para cá eu não programo mais. E tem trabalho para todo dia você... Até hoje eu não terminei o sistema. Ainda bem, porque eu tenho emprego garantido para sempre. Cara, isso é uma loucura. Não termina. O sistema é uma coisa viva. Óbvio, a gente já implantou o SysWeb de 2010 para cá, quando foi a primeira, em mais de 200 corretoras. Então, durante esse desenvolvimento, o mercado de saúde ele tem pouquíssimas ferramentas disponíveis. Bem pouca, quase nada. Muito pouco. E você percebe uma divisão no mercado que acaba refletindo nas ferramentas. Você tem os corretores de seguros, o pessoal que tem a SUSEP, que trabalham com os ramos elementares, que trabalha com auto, que trabalha com todos os ramos, mas não gosta muito do saúde, não trabalha com saúde. E você tem os corretores, os vendedores de plano de saúde, que também não trabalham com o auto, por exemplo, né? Que acaba sendo aí os dois polos. Já começa pelo órgão, né, que regulamenta. Um é a SUSEP e o outro é a ANS. Só que aí você tem a ANS regulando o mercado e a SUSEP regulando a profissão. É isso aí. Porque para você ser corretor de seguro, você tem que fazer a formação para poder tirar a SUSEP, e para o corretor de plano de saúde, para o vendedor de plano de saúde, isso não existe, que é uma outra questão também. Você tem projeto de lei do Arthur Virgílio que está engavetado já tem alguns anos, que pode voltar em algum momento, mas você não tem um órgão regulador para o vendedor de plano de saúde. Então, essas questões de mercado, isso também acabam refletindo até hoje em ferramenta. Então, você tem diversas ferramentas para trabalhar com o auto, com os outros ramos, e muito menos com saúde. E aí, isso criou uma oportunidade, né? Desenvolvendo esse sistema para a Unisaúde, a gente já tinha a intenção de transformar isso num produto. O Sr. Evaldo tem 50 e... Eu estou com 25 anos no mercado. O Sr. Evaldo tem 52 anos de mercado. Então ele começou em 70. Agora em dezembro ele faz 52 anos de mercado. Então ele assim, muito ligado nisso, um visionário com relação ao sistema. Porque você falou que começou lá em 97 e ele já tinha essa preocupação, cara. Pô, ali acho que ninguém tinha essa preocupação de automatizar algo, né? O Sr. Evaldo, quando ele era um dos sócios da Libra, que é o Lima, do primo dele, e Braco dele, o Libra, que hoje tem parceria com o Boris, do Sincor, né? Eles são muito amigos, trabalharam juntos, enfim. Quando o Sr. Evaldo tinha a Libra nos anos 80, o Sr. Evaldo criou um multicálculo de auto em Clipper, em que você tinha, se não me engano, ele vai me corrigir depois se eu estiver falando errado, mas acho que eram 10 companhias num A4. Ele tinha um programador que ele brinca que era o Leonardo da época, que era o Roberto, que programou em Clipper Summer, que fez uma programação em Clipper, ele fazia isso nos anos 80. Isso sem a gente ter o mercado de informática aberto, era uma dificuldade muito maior para você comprar computadores, era muito mais caro. Então você tinha lá uma outra forma de fazer, mas o Sr. Evaldo sempre muito ligado nisso. Então, quando ele me procurou, eu programava em Delphi na época, começamos a usar o SQL Server que a gente usa até hoje
em 2000, em 97 usava uma outra base, o Paradox, que aí já linguagens mais técnicas, Alguns termos eu mais conheço, técnicos. outras não. Mas ele já com esse foco, e a gente sempre falou em algum momento se virar um produto. Então a gente foi trabalhando isso e aprimorando, até que em 2010 o senhor Ariovaldo era presidente da Coplan, que era a Associação das Corretoras de Plano de Saúde Odontológico, e o pessoal da Coplan começou a questioná-lo se ele não vendia o sistema. A Adriana, que era a dona da Affinity na época, que é oriunda da Mil, né? Hoje é o Alexandre Varela, que é o dono da Affinity, né? A Adriana foi a primeira a falar, poxa, me vende o sistema. Então, em 2010 eu implantei na Affinity, foi a primeira. Só que quando a gente implantou na Affinity, era uma outra realidade, porque a Unisaúde não tem corretor pessoa física e não tem salão de venda. Não tem plantão, né, de venda. A Affinity já tem. Então a gente teve que fazer uma customização enorme na ferramenta. A terceira, a segunda, após a Unisaúde, foi a Ramed. Também via Coplan, conversando com a Adriana, e isso vai no boca a boca, um vai indicando para o outro. O nosso crescimento até hoje ainda é muito forte a venda por indicação, né, que é uma venda valiosíssima. Eu sou usuário do painel e eu contratei, né, a Trindade através de indicação. Assim. Dessa dor que nós temos no mercado, de você falar, cara, que sistema você usa? É isso aí. E aí, supriu suas necessidades? Supriu. Qual que é? Porque até então nós tínhamos poucos, né? Teve uma época que o SEG era muito forte, depois tem Ciavi, entre outros, né? E a gente já passou por vários, né? Eu, inclusive, entrei em até alguns voltados para outros ramos elementares, o seguro de auto, que tem esse braço para o saúde. Mas nenhuma como a Trindade hoje me atende também no quesito de detalhes, né? Que é igual você falou, começou lá com a Affinity justamente por essa questão de repasse, de corretores, e foi indo para a Ramed. E como você mesmo disse, né? Até hoje você não acabou o sistema, você está sempre... E assim, depois de você fazer 200, hoje a gente já tem um nível de detalhe e você já viu tantos cenários que hoje a gente tem muito menos customização. A gente consegue encaixar o processo da corretora, da plataforma, do repasse, dentro do que a gente pode oferecer no sistema. Então hoje tem muito menos. E aí foi para a Ramed em 2012. Então você vê que de 2010 a 2012 foi 1 ano e meio mais ou menos que eu falei para a Ramed, espera um pouquinho, deixa eu fazer essas alterações que vai te ajudar. E a gente tem até hoje uma coisa no sistema que se alguém me pede algo, disponibiliza para todo mundo. Então isso acaba virando uma comunidade. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Sim. E aí a gente foi, da Ramed a gente foi para a ViaCorp, que hoje é Best Life, para Celebre, fomos para fora de São Paulo também, como a base fica na web, então você não precisa de servidor, você não precisa de nada instalado. Sempre foi web? Quando a gente começou a comercializar, sim. Era uma dor que a gente tinha, porque era sempre programas, né? Tinha que instalar nas máquinas, essas coisas. Quando começou a base, o Paradox era uma base local. Quando eu migrei para o SQL Server, era uma base cliente-servidor, mas não era exposto na web. Quando a gente começou a estruturar para efetivamente virar o produto, quando a oportunidade surgiu, tinha que ser web. E aí, se você vai comparar o acesso de 2000 com o acesso de 2010, também teve uma melhoria, teve um avanço na parte de infra, porque era muito caro ainda até então, né? Não que hoje seja barato, ainda é um serviço que eu acho que poderia ser mais barato, mas você tem uma possibilidade muito maior de conexão. Hoje com 4G, quantas vezes eu estou em visita, estou viajando, estou indo para algum lugar, eu preciso acessar, você conecta o 4G no notebook e você acessa o sistema numa boa. Funciona. Né? Funciona. Então isso foi crescendo, a gente foi para a RC de Jundiaí, que hoje é D2 Par, do Ronaldo. E isso, a gente em São Paulo está com praticamente todas as plataformas, com muitos repasses e de atender essa necessidade das plataformas, uma hora as plataformas acabam, só que isso começa aos repasses, as corretoras terem essa necessidade. A gente tem corretoras que produzem 20, 30 mil por mês, a gente tem corretora que produz 2 milhões, 5 milhões, 9 milhões por mês.
A necessidade de quem produz 9, de quem produz 50 mil, 9 milhões e 50 mil, a necessidade é a mesma. O sistema basicamente é o mesmo. Óbvio, você vai ter um tráfego de dados muito maior, você vai ter necessidade de treinamento, de acompanhamento, de suporte maior, mas a necessidade do controle é a mesma. Então isso começou a indicação, isso já em todo o Brasil praticamente, a gente tem corretora... Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. A gente tem corretora em todo o Sul, todo o Sudeste, grande parte do Nordeste, no Norte. O que é legal nessa história, que começou em 97, é que vocês nunca pararam, né? Vocês sempre acreditaram nessa questão do sistema. Até a questão do Sr. Ariovaldo. E eu digo isso porque quantas corretoras nunca tentaram montar o sistema delas? Sim. Quantas? Porque olhando de longe, né? Ou até mesmo a gente que está dentro fala, cara, não, vou montar o meu. Parece que é simples, parece que é fácil, mas envolve ali muita didática, né? É muito detalhe essa questão e muito conhecimento relacionado a isso. Você já está de 97 para cá, 25 anos, e ainda atualizando o sistema, tendo essa demanda que o mercado oferece e ajustando algum ponto ou outro. Sim. Mas eu percebo porque assim, eu já falei com muitas corretoras e muitas tentaram montar o sistema, inclusive eu. Teve uma época que eu tentei montar o meu sistema. E, cara, eu fiquei 1 ano e pouquinho com o programador e eu até comecei falando no início, né, de ser difícil o ramo do saúde, eu não conseguia explicar para ele não conseguia me entender o que eu queria. Sim. Né? Porque para ele é muito simples alguns pontos, tipo, como se fosse uma loja online, alguma coisa simples que vai e volta. E não é, cara, é muito detalhe, é muito, muito, muito detalhe. Então essa persistência de vocês que foi bacana, né? Porque independente, né, de ser para a Unisaúde depois virar um produto, eu acredito que tenha chegado a certo ponto assim que parece que não vai, né? Não sei se você teve essa trava de entender e de tentar atender a todo mundo, porque cada corretora hoje tem sua particularidade. Eu brinco nas apresentações e quando eu vou visitar alguém, quando eu vou numa visita que a pessoa não me pede algo que ninguém pediu, eu acho estranho. A pessoa precisa pedir algo que ninguém pediu, isso é o normal. Porque geralmente você tem um produto que atende a maior parte, mas nesse caso é bem específico, né? Toda hora você recebe essa demanda. E isso é uma dificuldade porque você ter um produto prateleira, você ter um produto caixinha, que é um jargão de TI, né? Muito, muito popular, você vai comprar o Office, que é um produto caixinha. Boa. É aquilo. Então você consegue ganhar no volume. Quando você quer um produto e é mais barato, quando você quer um produto personalizado, isso tem um custo. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade que é a mesma da Trindade, vai ser a mesma de outras, qualquer empresa, para contratar hoje programador, profissional de TI, não é fácil, mão de obra. Mão de obra qualificada está muito difícil, é muito concorrido. A gente acabou de contratar um rapaz com potencial, em menos de um mês foi para a IBM. Então, a concorrência nesse sentido também é difícil. Isso dificulta para você conseguir estruturar a equipe. Além disso, o teu negócio não é desenvolver sistema. O teu negócio é vender seguro. Então, você desviar o principal do seu negócio e ter que montar uma equipe de TI, você tem que entender de TI. E o problema é que quem é de TI dificilmente entende o saúde. É difícil, cara. Um exemplo, se você for falar sobre o seu negócio e pegar um contador que nunca trabalhou com plano de saúde, cara, ele fica horrorizado. Ele não entende e fala, mas como? Cara, não sei, é assim. A gente brinca que é mais fácil você ensinar alguém a programar do que ensinar o saúde. Saúde. Há 25 anos atrás eu tinha cabelo preto. A barba era preta, o cabelo era preto, isso é saúde. Você acha que é um ramo dos mais difíceis, assim, de lidar com tantas particularidades? É muita especificidade, é muita particularidade, né? A quantidade de regras e de itens e de opções e de tipos de plano e de contratos. Então, isso é algo que também afasta muitas pessoas. Eu estou dizendo que a gente está desenvolvendo esse sistema há quase 25 anos, né? O SysWeb já há 25 anos. Vocês começaram pelo SysWeb. Começou pelo SysWeb. Veio quando? Veio junto?
A parte de cotação eu comecei de 2004 para 2006. A Unisaúde, na época, contratou uma empresa, porque eu era sozinho no desenvolvimento, Sim. contratou uma empresa terceirizada, e aí a dificuldade de não conhecer o ramo. Eles ficaram por 3 anos tentando desenvolver e não deu certo. E aí eu falei Tentando entender, não entendiam nada. eu falei para o Sr. Evaldo, deixa eu trazer umas pessoas para ficar comigo, para trabalhar comigo, e eu toco. Então, você montar um projeto de maturação para um software de praticamente 10 anos do saúde, de 2000 a 2010, para fazer a primeira venda, quem que consegue bancar isso por esse tempo todo? Então, óbvio, né? A gente desenvolveu isso para a Unisaúde, atendia a Unisaúde, e isso estava ali no custo Unisaúde, mas já pensando em estruturar para vender isso. Sim. Então, se você pensa que a maioria das empresas morre no primeiro ano, você tem um projeto de 10 anos para você começar a comercializar, eu sou um privilegiado com relação a isso. Né? Isso aí. O Sr. Evaldo, a gente fala que é o anjo investidor. Guerreiros. Porque ele, por muito tempo, ele bancou e acreditou nisso. Quando a gente começou a Tendo só a Unisaúde ali como cliente, entre Não, aspas. só a Unisaúde. Só uma pessoa, uma empresa Só a Unisaúde. que bancava tudo. Só a Unisaúde. O Sr. Evaldo bancou o custo fixo Foi até 2018. Foi um anjo investidor. Um anjo investidor. A gente está falando até 2018. Caramba. Até 2018, o Sr. Evaldo bancava. Óbvio, isso foi diminuindo, o custo dele, de salário dos profissionais foi diminuindo, mas ele não tinha lucro, não tinha retirada ainda. E o Sr. Evaldo mais abriu portas do que fechou no mercado, porque como ele trabalha com corretor de seguros, Cara, ele é muito inteligente. e já há muito tempo, todo mundo conhece ele conhece todo mundo, então você fala, olha, eu trabalho com o Ariovaldo Braco, eu trabalho com o seu Raul da Ramed, que também é muito respeitado, né? Que foram os primeiros. Então, isso foi abrindo muita porta, e as pessoas, a grande maioria, não tem o receio. O Sr. Evaldo nunca me pediu informação de uma plataforma, de uma corretora, né? Nunca aconteceu isso. E as pessoas sabem que isso é verdade. E essa parte é muito importante, porque as pessoas têm muito receio mesmo. Muito. E eu já tive, tá? Mas até por questões do LGPD, né? Que eu queria até que você comentasse sobre isso. Mas eles têm muita... Eles têm aquela cabeça de que vou enviar uma cotação para o meu cliente. Então eu coloquei lá, vou enviar uma cotação para o Leonardo, coloquei o e-mail do Leonardo, as vidas para o Leonardo e enviei pelo sistema. Ele enviando pelo sistema, pelo fato de ter uma corretora por trás, que seria a Unisaúde, eles podem roubar o seu cliente, né? Sim, isso é um medo e é legítimo. É legítimo. É legítimo. A LGPD é mais recente. Sim. Né? Então, até pra gente, a gente fez adequação com o escritório de advocacia do Artitonet, que ajudou a gente, mas a gente já trabalha e já age de uma forma que a gente quase não teve ajuste com a LGPD. Então a Trindade não vende listagem, não vende indicação. Então eu vou falar para a câmera ali, se alguém falou para você que a Trindade vende indicação, é mentira. Que a Trindade vende listagem, é mentira. Nunca vendeu. Nunca vendi. E eu tenho cliente que, depois a gente conversando e tal, me falou, olha, eu não contratei antes porque me falaram que você vendia listagem. E eu nunca fiz isso. Né? Até porque você tem um conflito de interesse. O mercado querendo sabotar, né, cara? Pois é, a gente... E aquele telefone sem fio, né? Um fala para outro. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Né? Boa. E aí a gente tem o sistema de gestão de indicações, de negócios, de leads, mas eu não vendo lead. Indico parceiros que vendam, a gente faz integração com o sistema para cair direto, mas eu não trabalho com isso, porque é um conflito de interesse. Sim. Não trabalho, não vou trabalhar, não pretendo trabalhar e ponto. Né? Só que aí você tem que ir quebrando essas crendices, essas crenças. Né? Tem gente que levou um pouco mais de tempo para contratar, porque tinha medo que eu tenho um sócio que é uma corretora. Teve gente que levou mais tempo, mas a hora que o sistema que a pessoa tinha não estava mais atendendo, e você vai conversar no mercado, e o pessoal se fala. O mercado inteiro tá então você vai com o Sysweb. Exatamente. Então, Unisaúde, Affinity, Ramed, ViaCorp, Celebre, Casa do Corretor, MyLife, Estilo, a Essure, a Serra, a April, a Viva. Então, todo esse pessoal, eles estão juntos.
eles se falam, eles trocam informações. É o Então, famoso benchmark, né? O que o corretor deveria fazer até, olhando para a câmera também, dizendo, cara, conversem com amigos corretores, façam um benchmarking, que é você ter um problema. Se você tem um problema, conversa com gente do seu ramo, que ele não é o seu concorrente, ele pode ser o seu parceiro, o seu amigo, para ele poder, cara, unir forças e falar, cara, eu tô com esse problema, o que você tá fazendo? Eu faço isso, e você? Ah, eu faço aquilo. E aí vocês chegarem num senso comum. As empresas grandes fazem isso hoje. Se você pegar, sei lá, uma Coca-Cola, ela fala com as outras empresas. Se você pegar uma Brastemp, ela fala com as outras empresas do mesmo ramo, né? sim. Porque eles precisam de entender como é que tá o mercado e precisam de ajuda, principalmente no mercado de plano de saúde em gestão, cara. E aí eu vou entrar nesse assunto depois, até eu como testemunho, o quanto isso evoluiu de uma forma rápida pra gente e o quão manual era o meu processo e o quão ele ficou, né, online, vamos Sim. dizer. A Coplan fez esse papel no começo como catalisador e como geração de conversa e de troca de experiência, e o pessoal foi procurando a gente, né? Isso de você desenvolver o sistema internamente. Para você montar a equipe, para você coordenar isso, isso leva um tempo. Então, se eu levei 10 anos para fazer isso dentro da Unisaúde, para o Sisweb estar maduro para ir para o mercado, e ainda assim, a partir daí, eu tenho que desenvolver uma série de customizações, como é que você vai ter tempo dentro do seu negócio para desenvolver um sistema minimamente complexo, como o saúde vai exigir, em menos de 2 anos? Um projeto vai ter uma maturação de pesquisa, de desenvolvimento, de entendimento, de construção, de homologação. Você vai ter no mínimo 2 anos aí. A Alcross é um cliente nosso de Curitiba. O seu Francisco ele tem loja por todo o Brasil. Quando o seu Francisco contratou a gente, ele tinha 6 programadores internos, ele estava desenvolvendo o sistema há mais de 2 anos. O sistema dele. O sistema dele. Ele veio para São Paulo, a gente demonstrou tal, e aí ele chegou à conclusão que ele ainda ia levar mais 2 anos para chegar próximo do que a gente tinha, num custo de 6 desenvolvedores. E um desenvolvedor não é barato. Não é barato, não é barato. Igual você falou, é uma mão de obra. Quando você tem uma mão de obra, você tem que segurar ela e, cara... Exatamente. E aí ele desistiu do projeto, né? Eu estive com uma corretora no Rio na semana retrasada e eles estavam conversando de montar uma equipe, tentar fazer agente e tal, mas você esbarra na mesma dificuldade que eu tenho de conseguir a mão de obra, né? E uma vantagem também que a gente tem com relação a isso é que, como eu já estava dentro de uma plataforma de saúde e eu programava, eu comecei a desenvolver, então eu tinha toda a questão do desenvolvimento e fui aprendendo o saúde e o dia a dia da plataforma. Então eu sou um programador que conhece o saúde. Então acabou sendo, uniu ali o útil ao agradável, né? E isso fez com que eu tivesse um ganho de velocidade no desenvolvimento, sim, que se você for começar hoje do zero, eu já fiz isso quase 10 anos, né? Então você criar um produto internamente sob medida é fantástico. O problema é o tempo que você tem disponível para fazer isso e o valor que você tem disponível para investir nisso. E o conhecimento, né? Igual você falou, a mão de obra, para explicar o que você quer, cara, é difícil. Eu falo que para explicar é difícil. Sim. É que nem quando você vai contratar um contador, cara, você vai explicar pro cara, é difícil pra caramba. E também é uma responsabilidade muito grande, né? Porque hoje você atende as principais plataformas e eles confiam no painel. E as informações que tá ali tem que ser verídicas, né? Como que você faz hoje para extrair, para ter essas informações dentro do painel, dentro de um multicálculo de uma forma eficiente e até mesmo dentro do próprio Sisweb, que ele faça a importação dos dados de uma forma eficiente? Isso é um outro problema que a gente tem no mercado, que é a falta de integração de API. Putz. Você sabe do que eu estou falando. Você está ouvindo, a gente sabe do que eu estou falando. A gente, de 2000, quando eu comecei com saúde... Até antes de você falar, e para você que não sabe, né, a integração é você otimizar o tempo, baixando o arquivo da própria operadora, seguradora, e que dentro dessa importação, ele já faça a leitura de uma vez só, sem que você fique lá um por um,
baixando um por um. Isso a gente está falando da baixa. Da baixa. É? Exatamente. Você tem o cadastro da proposta no SISWeb. Então, quando você pega o auto, você tem um sistema que faz troca de informação com a seguradora. Então, você consegue baixar os dados da pólice, transmitir. Sonho, né? É o sonho. É o sonho ter um sistema de auto voltado para saúde. De 2000 para 2022, mudou o ano. Porque de 2000 a 2022 continua sem integração, não tem. Né? Então, a gente não consegue. E agora você tem a questão do online. Você tinha no papel, você obrigatoriamente ia digitar o que estava na proposta em papel. Hoje, vem a proposta digital, você não tem o papel para colocar dentro do sistema. Então, além do que, algo que já está ali digital, você não tem uma ferramenta para baixar isso da operadora, da seguradora. Então, esse retrabalho ele ainda existe. Por que é importante fazer isso? Se você vende diversas operadoras e seguradoras, o SISWeb vai fazer com que você centralize a administração da ferramenta para você não ter que ficar caçando isso em todos os sites. Então isso é uma questão. O máximo que a gente tem no saúde é a baixa de parcelas, pelo menos a gente consegue isso. A gente tem mais de 70 layouts dentro do SISWeb, de operadoras e seguradoras do Brasil todo, em que você vai conseguir fazer a baixa de forma automática. Ainda assim, você entra no site da operadora, da seguradora, baixa o arquivo PDF para você emitir a nota e baixa o arquivo texto para a gente fazer a baixa. Se tivesse uma API, se tivesse uma forma de fazer isso de forma automática, teria um ganho de produtividade aí ainda maior, muito grande. Né? Da mesma forma que não tem API para você fazer essa integração de produção, de transmissão, não tem também para você fazer consulta de preço para cotação. Porque aí são dois sistemas, a gente tem uma base de dados que alimenta os dois. Então o SISWeb vai fazer a parte de gestão de corretor, comissionamento, comissão, a produção, a pagar, receber, em aberto, em atraso, inadimplente. Isso você faz no SISWeb. No painel do corretor você vai fazer a parte de cotação, CRM e a parte de controle de negócios, de indicações, de lead, né? Cada um usa um termo aí. Funil de venda, você vai ter tudo isso. A gente tem na ferramenta a opção de gerar uma landing page para o corretor poder capturar a indicação. Então ele tem uma série de ferramentas aí. O básico da ferramenta, que é você consultar tabela de preço, a maioria das operadoras e seguradoras, com exceção de uma, nos passam as informações. Só tem uma que eu tenho que fazer manualmente, mais de 3.800 cotações na mão, para baixar isso para o Excel, para eu subir na minha ferramenta. Eu não digito o valor para não ter erro de digitação. A gente importa. Então a gente recebe isso da Mil, recebe da GNDI, recebe da Bradesco, recebe da Qualicorp. A gente tem muitas operadoras e seguradoras que são nossos clientes, ou porque tem uma força de venda interna, ou porque disponibiliza o painel para os seus vendedores associados, ou porque monitoram o mercado. Então, eles também têm um interesse em atualizar isso para a gente. A Porto, por exemplo, foi uma das primeiras das seguradoras a passar arquivo para a gente. Houve uma mudança de direção na Porto, alguns anos atrás. Eles começaram a dar mais relevância ao saúde, mais importância ao saúde. Então, até essa mudança de mentalidade interna da Porto fez com que eles fossem ao mercado de outra forma. E hoje a gente tem uma relação muito boa com eles, né? Eles passam isso para a gente. Então, tabela de preço é receber arquivo e subir no sistema, não tem integração. O auto, você vai fazer uma cotação, você faz direto no site da seguradora via API, demora um pouquinho, tem lá um processamento e te devolve. A gente não tem isso no saúde. Você, óbvio, faz a cotação com o painel. O sonho seria já pelo painel gerar uma proposta, igual acontece. Exatamente. Sei lá, na Porto, entrei na Porto, gerei uma cotação, o cliente fechou pelo próprio painel, já ser direcionado para o site, já dentro dessa cotação, teríamos muito menos erros, vamos dizer. Com certeza. A seguradora, os corretores, eles pedem muito isso para a gente. Por que a seguradora não permite fazer isso? É isso que eu até chegar nesse ponto. Você tem dificuldade? As operadoras, elas têm algum... como que eu posso dizer?
algum pé atrás, vamos dizer, com a Trindade ou não? Tipo, não sei se eu posso passar isso, confidencial, alguma coisa nesse sentido que te trave essa questão ou não? Se você pega as tabelas de preço, a informação é pública. Então, porque olhando a grosso modo, eu de longe, não é tão difícil você fazer uma integração, pelo menos para uma tabela de preço. Ou pra... Rede credenciada é algo que dá muito problema. Se já está lá, né? Mas essa confiança, vamos dizer confiança, mas você acha que eles têm esse pé atrás em falar, poxa, eu vou passar tudo, alguma coisa assim? Com 25 anos do mercado, essa desconfiança ela hoje é muito pequena, praticamente inexistente. Então você pega, por exemplo, a Qualicorp é nosso cliente, né? A gente faz toda a atualização através de arquivos que eles mandam para a gente, inclusive. A Mil manda arquivo para a gente. Né? A Qualicorp deve dar um trabalho, hein? Nossa, dá muito trabalho. Todas dão muito trabalho, mas é muita entidade. É muita tabela. É muita tabela. É muita coisa. E nacional. Todos os produtos a gente faz nacional. Então, as operadoras hoje passam para a gente. A questão técnica de como fazer essa integração, eu entendo que não seja uma coisa trivial, simples, fácil. Né? Vai dar um trabalho. Mas no alto já foi feito em algum momento. A gente tem a informação. Eu não cobro da operadora, por exemplo. Então, a Trindade, ela se comporta como o TI do corretor, para fazer esse trabalho para o corretor, para potencializar a venda do corretor, para permitir que o corretor tenha mais produtividade e consiga vender mais. Se o corretor vende mais, a operadora, a seguradora, a administradora vende mais. Então eu sou um facilitador nesse sentido. A clareza que a gente tem nas informações, cara, é fantástico. E isso é uma visão que eu tenho, e a minha equipe tem. Então o Diego, que está comigo desde 2004, 2005, o Daniel, que está comigo desde 2008, o Paulo e o Cauê estão comigo desde 2011, estou citando o nome deles, mas hoje nós somos em 38 pessoas. Caramba. E o pessoal tem gente desde 2014, 2015, a equipe foi crescendo muito, né? A gente foi dobrando de equipe de 2015 para cá, a gente dobrou a cada 2 anos praticamente. Então, a gente tem a visão do corretor e a gente pegou aquele Word que eu te falei que era feito na mão, como que a gente coloca toda essa informação no manual do corretor. Então você tem documentos necessários, regras de aceitação, regras de comercialização, exemplos de reembolso, diferenciais de cobertura. Você tem uma série de informações que ela serve tanto para o vendedor saber vender, saber o que vender, estudar esse material, como você tem para o cliente um guia para ele saber o que ele pode, o que ele precisa, como é que funciona. É muita informação. É muita. É muita. Essas informações a gente obtém analisando os contratos das operadoras, então você tem que analisar todos os contratos. Inclusive lá tem as condições gerais. Exatamente. Tá tudo ali. A gente resume muitas coisas, mastiga, não só analisando o contrato agente, mas em contato com os gestores das companhias, com os gestores, os supervisores das plataformas. E como hoje a gente tem quase 20 mil usuários únicos da ferramenta, mais de 20 mil acessos por dia. E-mail, CPF não, e-mail, né? Seria e-mails, né, que você conta, por e-mail. Por e-mail, né? A gente tem quase 20 mil. A gente tem quase 20 mil usuários únicos, mais de 20 mil acessos únicos dia, 1.600.000 estudos por mês. 1.600.000 estudos por mês. É uma coisa assim impressionante. É impressionante, cara. É impressionante. Eu me assusto quando eu vejo os números. 1.600.000 cotações é número pra caramba, cara. E assim, a responsabilidade disso, então, o estresse, o ruído que isso pode gerar numa informação errada, então isso é algo que o cliente vai reclamar com o corretor, que vai reclamar com a plataforma, que vai reclamar com a operadora, a seguradora e com a Trindade. Então isso é uma cadeia que, se tem uma falha aí no meio, o estresse vai para todo mundo. Felizmente, hoje a gente tem um nível de problema, de erro muito baixo. Uma assertividade muito grande nas informações. É muito baixo. Pode acontecer, tabela de preço é muito difícil de ter erro. Muito raro. Porque eu recebo da operadora. Já aconteceu da operadora, não vou falar qual, já aconteceu da operadora me passar um preço e tá com outro no site.
E aí o corretor começa a reclamar com a gente fala, ó, eu atualizei o arquivo que a operadora mandou. Aí E a fala com a operadora, operadora, putz, desculpa, eu subi o arquivo errado aqui. Aí não tem o que eu fazer, né? Isso acontece com rede, isso acontece com tabela às vezes. Acho que rede é o pior, assim, vamos dizer, né? Rede é o pior. Não tem como, cara. As operadoras muitas vezes mudam e aí essa comunicação com vocês, ela demora a acontecer, pode ser? Pode acontecer, pode demorar. Você tem um número de credenciados que é muito grande. Tanto é que a gente não sobe consultório, só hospital e laboratório, os principais. Cara, Porque se fosse fazer consultório, aí não tem como. E para venda do plano de saúde, a não ser que o cliente peça para o corretor, atende o médico tal, você vai ter que ligar para o médico, né, para o consultório tal, para entender. Isso aí. Hospitais e laboratórios, você tem ali os principais. Nos grandes, a mudança não acontece frequente. Só que com o número de produtos que a gente tem, o número de companhias que tem, aí isso todo mês vai ter alguma coisa, alguma situação. E você tem que correr para acertar isso, né? Isso aí. Então, essa confiança, tanto do mercado quanto das operadoras, isso a gente já conquistou com relação a isso. Tecnicamente, o que precisa para isso acontecer, aí eu não consigo responder pelo lado das companhias. É o que a gente sonha. Você o corretor tá desesperado sonha. para isso acontecer logo. Porque agiliza para todo mundo. Com certeza. Quando eu tenho que atualizar uma seguradora Porque, nacional, é um uma cadeia, né? tempo. Isso é uma cadeia. Você tem um sistema de gestão que fala com um multicálculo e que só falta ter o sistema de implantação da proposta para você ter uma cadeia única. Você tem duas. Falta só essa terceira, que hoje tem no alto, né? De você poder controlar tudo dentro de um sistema unificado. E é igual você falou, não é tão simples, vamos se dizer, mas eu acho que se tivesse um pouquinho de, sei lá, não sei se seria boa vontade, cara, mas de ter uma iniciativa de cara, que pudesse fazer isso e mostrar que é legal, sei lá. A hora que a primeira fizer... Tipo, olha aqui que legal que ficou. Poxa, seria fantástico. Porque realmente é complicado. Principalmente quando você trabalha ali com números, um exemplo, acima de 59 anos. Que aí você tem uma precificação em algumas operadoras. Então isso teria que ser o MEI, 70, 80, o MEI. O agravo por idade. Tem operadora que é 59, tem operadora que é 64, tem operadora que é 75. Se isso você já tem no sistema da operadora... Uma integraçãozinha você já conseguiria ter na base. Isso, o painel não tem o agravo. Então a gente tem o porte 1. Sim, a gente sempre deixa. A partir de 65 anos é importante você cotar na ponta. Exatamente. Você tem o porte 1 de 2 a 29, o porte 2 de 30 a 99. Tem operadora que a partir de 30 a 99 já é cotação direta, não tem preço com a gente. A Bradesco tem de 100 a 199 como porte 3, já como tabela, mas se tiver um agravo, se tiver alguma coisa especial que só é identificado no momento da cotação na operadora, na seguradora, não tem o que a gente fazer hoje. Muitos corretores perguntam para a gente o que dá para aproveitar da cotação na proposta. Quase nada. Porque na cotação você muitas vezes coloca o nome resumido, um apelido, um nome só. A gente na cotação não pega CPF, CNPJ, nada disso, não precisa. Então, a quantidade de informações que você tem depois na proposta é muito maior. Mas poderia ser gerado já a proposta com a numeração que vai ser depois a efetivada e ser feita a transmissão. Fiz a cotação, já transmito os dados para a operadora, já transmito isso depois para o CISWeb e faço isso tudo de forma integrada. Isso é o sonho que a gente vem perseguindo já há alguns anos. Mas você acha que com essa tecnologia agora, e até mesmo as operadoras, né, estão se ajustando referente a esse avanço, né, na questão de dados? Talvez seja questão de tempo, aí sei lá, em uns 3, 4 anos a gente tem alguma coisa ou não? Então, eu falo que é questão de tempo desde 2000, nós estamos em 2022. Não, mas até se você colocar em 2018 ali ainda tinha muita coisa no papel, né? Muita coisa, 2017. Houve iniciativa para tentar fazer isso acontecer. Hoje em dia até os planos de pessoa física, cara, acho que uma operadora ou duas tem no papel ainda. Ainda tem algumas. Mas é tudo agora digital, então já foi um passo, né? Se você tem tudo digital, não tá tão difícil assim como era no papel, que você tinha que tirar ali na unha, né? Um por um, para poder fazer essa
Leandro, eu sei de operadora que tem o sistema de venda online e no back-office o pessoal imprime a proposta Excel para digitar no sistema de controle. Não falei isso, depois vocês editam e cortam, tá? Mas, então, tem casos, óbvio, muito mais avançados e muito mais consolidados como o processo interno todo, como um todo, que internamente isso está tudo integrado. Falta a ponta, né? Se você pega nos anos 2000, 2010, você tinha web service, não era API, como a gente fala hoje, mas a ideia basicamente é a mesma, né? De você fazer a conexão, a integração, a consulta, Sim. enfim. Tiveram algumas iniciativas de você digitar a proposta. A Sansil tinha um programa assim com o Sandro, por exemplo. Você digitava num sistema deles, pegava o disquete e você mandava a proposta, ia com o disquete lá eles já... Mas na verdade você estava fazendo o trabalho para a operadora. E quem tinha o SysWeb tinha que digitar no SysWeb e no outro sistema, não ia fazer. Então, a ideia é, eu transmito, mas eu vou digitar no meu e transmito para você. Ou, se eu digitar no seu, eu preciso transmitir para mim, para eu não fazer isso duas vezes. Então, isso é algo que precisa ser levado em consideração, então você tem que pensar. Sim, né? sim. Isso que você falou de... A maioria hoje das empresas estão com esse processo já informatizado, né? O sistema informatizado. A pandemia agilizou e acelerou muito isso. Então, eu não digo que isso foi uma coisa boa da pandemia, porque nada da pandemia foi bom, né? Quantas pessoas perderam parentes, a gente teve pessoas na equipe que perderam os pais, então o Diego perdeu o pai, 10 dias depois o Daniel perdeu o pai dele, que foi um baque pra gente, né? E tios, primos, avós, a gente teve muita gente próxima nos 2 primeiros anos que infelizmente faleceram. Então não tem, não é uma coisa boa. É um fato que com a necessidade de você ficar em casa, pelo menos até que se tivesse um conhecimento maior da situação, os 4 primeiros meses foram muito difíceis para quem trabalha com venda. E a coisa da venda, dá para você fazer remoto? Dá, mas nada substitui o pessoal. Não, tanto é que quando a gente, dentro da corretora, que não ia abrir escritório, eu, cara, tomei um susto, falei, não. Aí eles falaram 15 dias, lembra o primeiro? É só por 15 dias. Próximo mês está aí. Só por 15 dias. Eu falei, cara, beleza. Pegamos os computadores, fomos para casa e foi um baque. Foi difícil. Depois se ajustamos. Aí você fala, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Mas a partir do primeiro momento em que a gente teve essa disponibilidade de voltar para o escritório, cara, voltou todo mundo. Tanto é que todo mundo hoje lá no escritório é tudo presencial. Porque roda mais fácil, né? A gente tem... A Trindade, a gente ainda está com um esquema híbrido. Então, está livre para o pessoal ir de acordo com a necessidade. Tem equipe que está indo de segunda e terça, de terça e quinta. Tem gente que está indo de terça a quinta. Tem gente que está indo todo dia. Tem gente que vai uma vez na semana. Então, está livre, mas o nosso negócio permite fazer isso. Eu, no comercial, não. Tenho que rodar, tenho que visitar. Teve plataforma que no primeiro ano já voltou. Voltou com poucos dias, teve que fechar de novo, porque ainda estava muito sério, né? Então, essa questão para as operadoras até não pararem a venda online, quem tinha dúvida, quem tinha alguma ressalva, morreu a ressalva, acabou. Vamos para a venda online. Você tem hoje 2, eu acho, que ainda não tem a venda online, que é no papel. Né? É isso aí. E a gente estava muito preocupado, não só com a questão sanitária, mas com a questão econômica, óbvio. Como é que vai ser? A gente vem num crescimento, a gente, de 2015 a 2019, 2020, quando inicia a pandemia, que ainda não acabou, ainda não foi declarado o fim, né, pela OMS, óbvio, está muito mais sob controle, vamos dizer assim, mas não finalizou ainda. Mas quando a gente vem de 2015 a 17 a 19, a gente foi dobrando de tamanho a Trindade. E acompanhando um crescimento no mercado muito grande, pró-saúde, para benefício, que coincide também com uma queda na venda de auto e no seguro. A gente chegou a ter 5 milhões de autos no Brasil
produzidos ano, isso caiu para metade. A maioria do que é produzido de auto, uma boa parte, uma grande parte, é para locadora e para frota. Então o seguro que você vai fazer do carro diminuiu nesse período e o corretor começou a buscar o saúde. A gente percebe esse movimento. Teve bastante. Quando chega a pandemia, a gente falou, como é que vai ser? 2 anos de pandemia. A maioria das plataformas, dos clientes que a gente acompanha, que a gente tem contato, aumentou a venda. Então, naquele momento inicial que você tinha uma preocupação legítima também, né, que você não sabe como é que a coisa ia ficar, o pessoal vendeu muito, porque ninguém queria ficar sem plano de saúde. Teve muita demissão, teve muita empresa com problema, muitas dessas pessoas saíam da empresa e faziam um plano individual, um plano por adesão. E você sabe que nessa época ainda, quando a OMS declarou pandemia, eu fiquei em pânico. Porque pandemia é um risco excluído, cara. Pois é. Eu falei, cara... E aí um monte de cliente começou a me ligar. E aí eu falei, cara, não cobre. Não cobre. Tanto é que as operadoras também se ajustaram muito nesse período para cobrir. Tanto no seguro de vida, que foi algo também muito procurado, quanto no saúde. Se ajustaram e passaram a cobrir. Mas no papel, no contrato, tá lá. Pandemia é risco excluído. Sim. Então, essa dúvida toda, essa incerteza toda, o começo foi muito difícil. Só que a procura aumentou, você podia ter um ticket mais baixo, mas teve muita venda num ticket mais baixo. A gente aumentou bastante as vendas. E no saúde tem muito isso, né? Você tem aí hoje 49 milhões de segurados, não chega a 50, mas você percebe um crescimento, se você pega os dados da ANS, você pega um crescimento constante de 2017 para cá, e hoje está na faixa dos 49 milhões de segurados. E continua, né? Ficou muito tempo com 46 milhões, cara. Não saía dos 46. Pois é. Esses últimos 2 anos, dá uma olhada depois no gráfico, cresceu. Você tem o saúde 49 e o odontológico 27 milhões. Só que se a gente tem 220 milhões de habitantes, ainda falta gente aí que tem potencial de comprar, né? Um mercado que você tem ainda uma base significativa que é possível de você vender. Esse pessoal que tem plano de saúde vai de um para o outro, muitas vezes esse número só gira de um para outro. Então, quem tinha um plano de empresa, foi mandado embora, contratou individual, é recontratado, cancela e vai para o da empresa. Isso tem um giro que é grande também, né? Então, essa necessidade que a pandemia provocou, a venda online estourou, subiu muito, foi adotado praticamente por todo mundo. O corretor pôde continuar trabalhando, em certa forma, de casa, era uma segurança pro vendedor, uma segurança pro consumidor, porque não precisa receber alguém em casa que a gente não sabia como é que isso ia ser, né? Tem muita gente que tem até preguiça hoje em dia de visitar, cara, de tão acomodado que ficou. Muitas corretoras com salão de venda grande, com local físico para receber corretor, para receber quem precisa de um apoio, hoje está revendo de ter espaços menores. Porque muita gente está trabalhando e não vai parar de trabalhar de casa. Me fala uma coisa. O Trindade ele evoluiu bastante, né? Eu sou usuário dele. Eu até falo que eu era usuário do Trindade e aí eu cancelei porque fiquei irritado. Não falou comigo antes. Não falei com você antes, né? Mas a gente estava até conversando sobre isso uma época, né? É um sistema bem completo, o SysWeb, tá? Mas você tem que alimentar ele. E foi uma época que a gente acha que aquela varinha mágica, né? Que a gente estava comentando, pô, eu contratei o sistema, resolvi meus problemas. Agora eu não vou ter mais problema. Metade está resolvido, falta a outra metade. E aí as coisas não começavam a rodar, mas a gente não preenchia, né? Ou não alimentava o sistema da forma correta. Porque se ele não é alimentado, ele não gera para você o resultado que você espera. Sim. Então isso é um ponto que a gente percebe que os corretores sofrem, né, nessa questão de gestão,
por causa do tempo, né? Então hoje eu até falo, me sinto privilegiado porque eu tenho 2 pessoas no financeiro que fazem isso, mas muitas vezes o corretor faz toda a diferença, mas o corretor hoje sozinho, ele não preenche, cara, não dá tempo, ou ele preenche o básico e aí acaba não tendo os números mais exatos, até porque o Sisweb hoje, se você colocar até as vidas, cara, ele te dá uma visão assim detalhadíssima, com quantidade de vidas por idade, em qual plano, enfim, é bem detalhado. Ele te dá uma foto inicial da proposta, com todas as informações. Com todas as informações, exatamente. Depois eu vou falar sobre do multicálculo, né? O que o corretor pode esperar e a minha visão também sobre o multicálculo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora do Sisweb. O que ele pode ajudar o corretor nessa gestão? Porque a gente vai falar de gestão. Entrou lá a venda do corretor, ele vai receber, vai inserir as informações do sistema, vai gerar a questão de comissionamento, de previsão, quais informações adicionais e por que é tão importante ele ter um sistema de gestão e o que o Sisweb pode ajudar ele? A gente volta aí um pouquinho na questão da API, de como você não tem essa informação voltando para o sistema do que está na operadora, você tem que informar no Sisweb. É o que a gente estava falando do alto. Tem muitos que são acostumados no alto, né? Aperta um botão, vem tudo. Exatamente. No saúde não tem. Né? Então você tem uma quantidade enorme de produtos de operadoras. Uma coisa muito importante de você controlar a sua produção é para você saber quanto você tem para receber, para pagar, o que está em movimento. Né? Vitalício. Exatamente. Então você tem... No Sisweb você vai controlar quem produz para você. Então, quem é o corretor, quem é o vendedor, há quanto tempo ele produz ou não. Você tem corretoras que têm salão, corretoras que têm funcionário CLT, corretoras que trabalham só com repasse, corretoras que trabalham só com corretor de seguros. Então você tem uma gestão de quem está produzindo para você, há quanto tempo, quando produz, qual foi a última produção, tudo isso. Para você saber quem é um parceiro para você que é fiel, que é interessante. Você vai ter toda a grade de comissionamento de quanto você recebe da operadora, seguradora, e quanto você vai pagar para as suas equipes. E quanto sobra para você. Para você poder saber quanto sobra. Então, a grade a receber, geralmente você tem uma grade. Como você paga? Aí você vai ter... por meta você tem a grade ouro, prata e bronze. Dependendo do teu nível de produção, você vai estar em uma grade ou na outra. Mas você pode ter um acordo de comissionamento para um corretor específico, para uma equipe, enfim. Sabe o que eu gosto também? É que ele tem uma parte que a gente fala de campanha, né? Que a gente tem as premiações das operadoras, que muitas vezes a gente não acompanha isso. E se você cadastra lá e faz uma venda, ele já puxa a sua premiação. Você pode fazer toda a parte de acompanhamento de campanha. E aí você olha lá e fala, cara, será que eu recebi? Será que eu não recebi? Mas você sabe o quanto você tem a receber. Isso aí. Porque muitas dessas premiações se perdem, vamos dizer. E você vai fazer campanha por vida, por quantidade de contrato, por valor de contrato. Então você tem várias formas de controlar as campanhas, de fazer apuração. Né? Mas cadastrou o corretor, cadastrou as grades, você vai cadastrar a produção... De acordo com a operadora, com o corretor, a grade que ele está enquadrado, o sistema já te gera as parcelas que você tem para receber e para pagar. Dá para fazer o controle não só dos casos de repasse, mas também os de multinota ou assessoria. Né? Tem gente que chama de multinota, tem gente que chama de assessoria. Sim, legal. Nesses casos você só recebe a total, na grande maioria dos casos, da sua parte, porque o corretor, o vendedor, vai receber a dele direto. Com a sua produção toda cadastrada, você vai saber, você consegue puxar no sistema, no Sisweb, quanto você produz por operadora, por corretor, corretor por operadora, por modalidade. Você vai saber a média de contratos, a média de vida, quantos contratos, quantas vidas, daquela produção do período, quanto você vendeu, quanto você vai receber, quanto você vai pagar, para você já ter uma previsão para os próximos meses. Só que você precisa alimentar, porque senão essa informação, infelizmente, não tem essa integração. E aí você tem isso centralizado em um único sistema, do que você tem que ficar olhando em todas. Quando você tem o vitalício, por exemplo, ou se você tem uma grade de comissionamento mais extensa, é importante você acompanhar se você está tendo o recebimento ou não, porque às vezes acontece o que o mercado chama de janela, ou de buraco, né? Eu recebi a quinta, não recebi a quarta. Por quê?
eu recebi a 20ª, não recebi a 19ª. Por quê? No vitalício eu recebi a 100ª, não recebi a 99ª. Por quê? E às vezes o cliente realmente errou, cara, e é o momento de você avisar que o contrato dele pode ser cancelado a qualquer momento. Pode ter um pular boleto, mas acontecem às vezes erros no sistema das seguradoras, das operadoras. Você fica sem receber às vezes 3, 4 parcelas, aí eles identificam o erro, corrigem, te paga e vem tudo de uma vez. Mas você precisa entender se é o corretor, o cliente que não pagou de fato, se você não deu a baixa, se você errou, ou se a operadora ainda não te repassou para você entrar em contato e fazer a cobrança, né? E aí você consegue ter uma previsibilidade na tua receita. Receita você só tem comissão, despesa tem um monte, né? Despesa não falta. O start que deu nessa questão, principalmente no Sisweb pra gente, foi que eu, como corretor, eu tinha essa dificuldade de ter minha previsão. Quanto que eu vou ganhar Estamos em setembro, né? Em outubro, quanto que eu vou ganhar até o fim do ano, até o ano que vem? A gente tem essa dificuldade de olhar para esses números. Sim. Né? E um start para mim foi quando um contador amigo, né, falou, cara, o que você precisa é de uma pessoa só para fazer contas a receber, que eu acho que é um dos principais aí. Porque você falou, contas a pagar a gente sabe. Eu sei quanto que eu vou pagar nos outros, aluguel, água, luz, a média, ali fica, é fácil você fazer. E o contas a receber? Quanto que eu tenho que receber? Quanto que vai ficar para mim? E quanto que eu vou receber a longo prazo de vitalício. E eu acho lindo quando eu olho esses números, cara. Eu olho e falo, cara, que da hora. E se você não tem essa pessoa que vai controlar isso... É que depende muito do tamanho da sua produção, né, cara? Mas é importante você ter. Não é muito importante. E se você não emite a nota para a operadora, por exemplo, a operadora não te paga. Não te paga. Então você tem que consultar os relatórios de baixa, que você vai fazer a baixa automática pelo Sisweb. Né? Mas se você não controla isso, não acompanha, não entra no site, baixa o relatório para mandar a nota, você não vai receber. Verdade. Então, além de você ter a previsão do que você tem para receber, é você mandar a nota para receber. E você tem uma corretora que produz 10, 20, 30 mil. É fácil você chegar nesse valor com saúde. Depois que você estabiliza a carteira, que você tem um tempo de trabalho, isso acaba acontecendo naturalmente. A gente vê muitos exemplos de corretoras que estão com 30, com 40, você vai ver que está chegando com 70, com 80 mil. Para você perder o controle disso é fácil. Se você não tem alguém na corretora, tem que ter pelo menos uma pessoa para fazer o administrativo. Só isso. Porque o corretor, muitas vezes, a formação dele, o foco dele, não é o administrativo, é a venda. Tem um corretor que faz os dois bem? Tem. Mas muitas vezes não é nem o fazer bem, é o tempo. Porque você está prospectando, você está na rua, você está vendendo, você está atendendo. O corretor fica sobrecarregado. Não informa os dados todos para o sistema, você não vai ter o controle. E aí acontece muito, como aconteceu com você, que você já falou, o corretor se frustra, cancela o sistema. Estou com esse sistema há um ano e meio, não consigo ver nada, tá tudo errado, é muito ruim. Exatamente. Quem está colocando a informação? Então a gente tem, e a gente percebe isso sim, muito claro, a gente tem o Sisweb que é voltado para a plataforma. Quando a plataforma implanta, isso está rodando, a gente tem plataforma com a gente há 12 anos, há 10 anos, há 8 anos, há 7 anos, há 5 anos. A plataforma dificilmente ela vai sair se a coisa está funcionando. É um trabalho complexo, é um trabalho difícil. Então, a gente não tem cancelamento de plataforma, é muito difícil. Aí a gente tem o Sisweb que é voltado ali para os repasses maiores, não chega a ser uma plataforma, mas também não é um corretor menor. Às vezes pode ter um cancelamento ou outro, mas também ele tem uma estrutura administrativa mais consolidada. Aonde a gente tem mais cancelamento é no corretor que trabalha sozinho, porque ele tem essa dificuldade de registrar as informações. E aí, se você não registra a informação, o sistema ele não é o sol, que você não precisa dar nada para ele está te dando um monte de coisa. Eu percebo que até alguns corretores, até alguns parceiros que eu, depois da nossa conversa, eu acabei falando com eles, eles cancelaram porque eles preenchiam no Excel, mas não preenche no sistema, cara, não tem sentido. Eles gostavam do Excel, eu falei, tá, mas no Excel você não preenche? Preenche. Eu falei, mas por que você não preenche? Quando eu consigo falar com alguém que
quer cancelar porque não está satisfeito, eu falo, tudo bem, você vai cancelar o SysWeb, ok, é um direito seu, não vou obrigar ninguém a ficar. Pra onde você vai agora, né? O que você vai fazer? Porque você precisa continuar controlando. Ah, eu vou continuar com o Excel. Você não preenche o Excel? Por que não vai preenchendo? Ah, mas eu não sei. Você não sabe, ok. Você fez o treinamento? Não, quem fez foi uma pessoa que já saiu. Então vamos colocar outra pessoa. Eu reverti um cancelamento esses dias dessa forma. O Excel é bom? O Excel é ótimo, é maravilhoso, é um sistema completíssimo. Tem gente até que preenche o SysWeb, mas ele quer preencher porque ele quer ter uma segurança. Mas, cara, é seguro, velho. É seguro, tá lá, é só preencher. Eu sou inimigo número 1 do Excel, eu tenho que ser. Porque o Excel e o sistema não podem andar junto. Você não pode ter o controle do controle. Né? O Excel... Você não pode ter o controle do controle, não tem sentido, verdade. Senão, o Excel, ele é um dado não estruturado. Você escreve o que você quiser do jeito que você quer ali. Só que você vai ter um limite de capacidade dele, que em um momento vai estourar, performance, compartilhamento de informação, segurança de informação, que aí entra LGPD, por exemplo. Ali ele está totalmente exposto. Backup. Então você tem uma série de questões que, para um volume muito pequeno, você consegue se virar. Mas não demora muito para você se perder com isso. Então, a gente tem que eliminar o Excel das plataformas das corretoras. Já pensou, você está com o seu notebook lá, todas as informações roubam, e aí? Pois é. O nosso sistema é em nuvem, né? A gente utiliza a nuvem do Google, da Amazon, a gente usa uma nuvem brasileira que está dentro da Equinix, que é um data center muito grande aqui do Brasil. Os casos em que eu tive contato com um cliente que teve invasão foi em rede interna. A gente está já há muito tempo com a base na internet. A gente nunca teve roubo de informação, felizmente. Nunca eu precisei restaurar uma base SQL Server por conta de uma falha, esse tempo todo. O backup é um paralelo com o plano de saúde, você tem para não querer usar, mas você tem que ter ali. Né? Então a gente nunca teve problema com isso, é uma base muito robusta, muito sólida. E os casos de cliente que eu já tive dado sequestrado era de servidor local. Porque quando você vai ter uma estrutura local, você tem que se preocupar se o hardware está atualizado. E só cada 2, 3 anos o servidor se atualiza. É obrigação. Você tem a questão de licença de sistema operacional, sistema de banco de dados, sistema de segurança, antivírus, firewall. Você tem que ter especialista em banco, especialista em segurança, especialista em rede para manter essa estrutura. Não é barato. Você indo para a nuvem, você indo para um ambiente compartilhado, você tendo uma solução externa, que hoje a gente fala em nuvem, mas mesmo quando não era questão do cloud, de nuvem, que já era servidor alocado em data center externo e você acessando remotamente, é muito mais seguro. Eu não tenho nenhum caso de cliente, não só dos nossos dados, mas que hospeda os arquivos do Office, PDF, o que for, com invasão em data center. É muito mais seguro e muito mais barato. E até a questão da LGPD, né? Quando até alguns clientes já me perguntaram, Leandro, mas e a LGPD? Eu falei, pode ficar tranquila, nós temos um sistema no qual é alocado as informações e esse sistema é totalmente adaptado, né, à questão da LGPD. Eu estou seguro porque eu tenho a SysWeb. Sim. Eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar talvez com algum documento, alguma coisa do cliente, que aí a gente faz um back-office dentro de um... Ai, meu Deus, que é separado, agora me fugiu o nome. Backup na rede interna? Na rede interna de documento, mas... Como que chama, Tom? Negocinho? O HD externo. É o HD externo, então a gente faz isso uma vez por semana, coloca lá e tira para as informações ficarem separadas o tempo inteiro e não ter esse problema, né? Mas de documentos, mas as questões de informações, cara, tá tudo dentro do SysWeb. Eu não preciso me preocupar. Quem tem que se preocupar é você. Sim, isso tudo está em contrato, né? Tá em contrato. Então, em contrato você tem LGPD, confidencialidade, tudo isso. Quando a gente fala de LGPD, a primeira coisa que vem na cabeça, sistema. Sistema. Você tem é obrigado, cara, a ter um sistema, no meu ponto de vista. Não tem como você ficar no Excel, aí você tá totalmente disposto. Como é que você tá adequado a LGPD com Excel? Não dá. Exatamente. Mas vou te dar um outro exemplo.
você tem informações, segundo a LGPD, que são sensíveis, né? Você vai ter declaração de saúde, por exemplo, é uma informação super sensível. Você não pode expor essa informação. Então vamos imaginar que você tem uma dessas propostas que ainda é no papel, ou você gerou um contrato que foi feito de forma digital e quis imprimir. Colocou o papel em cima da sua mesa e saiu. Isso é uma falha de LGPD, com relação ao LGPD, porque você deixou o dado exposto, pode chegar uma pessoa ali, tirar uma foto, pode pegar aquele contrato. Então a LGPD ela vai tratar não só de sistema informatizado, mas você tem toda a parte física também, que você tem que ter segurança com relação a isso, né? A gente nunca sofreu nenhum tipo de invasão ou episódio, nunca teve, né? Isso é uma coisa que se tivesse, provavelmente você saberia, porque isso espalha muito rápido, o mercado se fala, né? Então é uma preocupação nossa e, óbvio, só tem acesso à informação quem tem que ter acesso. Então, você vai fazer a parte de backup, é óbvio que quem está operando ali o backup tem acesso ao banco, mas não vai ficar acessando aquilo e não vai ficar manipulando aquilo de forma direta com um dado específico. Então, não só a gente tem o contrato com os nossos clientes, como os nossos funcionários também eles são obrigados a seguir a LGPD. Então, a gente fez toda uma formação para os funcionários. Foi um projeto de 8 meses que a gente teve de adequação. Foi muito bacana de ter sido feito, e o mais legal foi que no final a gente percebeu que a gente tinha pouquíssimos pontos de correção, porque já estava tudo muito em conformidade. Até porque você está lidando com informação que hoje é o bem mais precioso de quem está prestando serviço, a informação. Dizem que dados é o novo petróleo, né? Exatamente. Só que é um petróleo que eu sou um barril, eu não sou um explorador, eu tenho que deixar guardadinho lá, né? Então eu não processo essa informação para a Trindade, né? A gente não utiliza isso. E isso é algo que, felizmente, a gente ganhou essa confiança do mercado nesse tempo todo. Então, nunca tivemos e nem vamos ter problema com a LGPD nesse sentido. Que legal. E eu digo que o pessoal conhece a Trindade como painel do corretor, né? É o PDC, é o painel do corretor. Mas muitos conhecem, né, o painel do corretor, o Trindade, pelo sistema do multicálculo, mas poucos conhecem essa questão da gestão. Sim. Que, para mim, é importantíssimo porque ele é um complemento, né, das suas cotações. E agora falando um pouquinho do painel, né, do multicálculo, eu sou usuário dele há uns 5 anos, né, e eu percebi que ele evoluiu muito. Inclusive, tem alguns pontos específicos em que que tem crescido a necessidade pro corretor, né, que vocês têm inseridos, que é a questão, exemplo, de você ter um CRM lá dentro, a questão de você linkar o seu e-mail dentro do painel, que eu acho isso muito bacana, né? Até mesmo gostou daquela landing page que você tem também para você poder divulgar dentro do painel, que às vezes a pessoa só quer divulgar o WhatsApp, mas ela tem a possibilidade de divulgar a landing page. E o painel como um todo, né? Para mim, hoje é uma referência, porque a dificuldade do corretor hoje é você colocar tudo dentro de um mesmo lugar. E eu sempre digo que, assim, é uma ferramenta de estudo, porque às vezes quando você vai oferecer algo para o cliente, eu coloco lá 10 opções para poder eu estudar, e aí sim, tirando até chegar numa proposta mais próxima ao perfil dele. Mas antes disso, eu consigo abrir todas as opções para deixar o mínimo de falha, porque às vezes, sei lá, você cota Bradesco e o cara fala, mas isso América? E você não cotou e ele fechou sua América. Fechou Allianz. Já teve um cliente meu que eu cotei tudo e mandei para ele achando que ia fechar, ele fechou Allianz e eu tinha esquecido da Allianz. E eu falei, cara, e aí hoje eu já não tenho mais essa, vivendo e aprendendo, não tenho mais essa falha, então eu olho tudo como um todo. Então, hoje você tem a possibilidade lá dentro de cotar um PME com adesão com pessoa física lado a lado, tem a opção de você gerar um PDF para o seu cliente, tem a opção de você gerar grupos, que era uma dificuldade antiga, né? Então você cota a diretoria num plano, funcionários em outro, administrativo em outro, né? E para mim um principal de tudo é você ter acesso às tabelas fora da região de São Paulo. E às vezes você tem cliente em Minas, você tem cliente em Porto Alegre, você tem cliente em Salvador, até em Manaus, né? Então hoje eu olho ele
bem completo, assim, como uma ferramenta bem completa. O que hoje você... O que o Multicálculo hoje, né? Você vê daqui para frente, se vocês têm mais algumas novos sistemas ou novos pontos específicos de incorporação, né? Porque para mim é uma ferramenta muito completa pro corretor. Tem 2 painéis, né? Tem até um antigo que ele é vinculado, mas eu gosto do novo. Você falou que tem até um pessoal que tem restrição do novo. Sim, a gente não agrada todo mundo. Não agrada todo mundo. Cara, o novo para mim é fantástico, cara. Principalmente por causa do link, né? Você mandar o link pro cliente e ele ficar de uma forma mais interativa. Sim. Quando a gente começou a implantar o SysWeb, muitas das plataformas, a gente implantou também o painel do corretor. As plataformas sabem que a Trindade é dona do SysWeb e do painel do corretor. Tem gente que não acham que são 2 empresas diferentes. É porque não o painel é o SysWeb, é o Trindade. Exatamente. Trindade é o guarda-chuva, você tem o SysWeb e tem o painel do corretor. Show. Tem muito corretor que contrata só o painel e aí quando procura uma ferramenta de gestão, fala comigo, eu falo, e a cotação? Não, a cotação já estou super bem com o painel do corretor. Eu falo, é meu. Não acredito! Que bom, vou ficar num lugar só. Isso aconteceu comigo semana passada. Sério? Uma corretora de Brasília. A gente está conversando, enfim, ela já usa o painel e a gente está falando sobre o SysWeb. A gente começou a desenvolver o painel e tem uma versão que é associada diretamente ao SysWeb, que ela é um módulo adicional ao SysWeb, mas ela precisa do SysWeb para você cadastrar o corretor, liberar o acesso a fazer a cotação, que ela... a última grande atualização de código deles foi em 2012. De lá para cá, muita coisa mudou, parte de programação, de arquitetura, de possibilidades, e 2017 para 2018 a gente lançou a nova versão, que a gente foi colecionando uma série de sugestões, pedidos, né, solicitações dos corretores. Eu acho bem legal, tem essa possibilidade de você dar uma sugestão, né? E aí era tanta coisa e tanta mudança que a gente teve que refazer. Então, essa versão mais nova, que é a que você utiliza e gosta mais, tem gente que não gosta, que gosta da primeira, né? Isso é algo que a gente aos poucos está conseguindo migrar o pessoal para a nova. A nova você tem a opção de mandar o link. Se você faz uma atualização no estudo, o cliente atualiza o link, atualiza automaticamente a cotação. Você não desenche ele de PDF. Você vai mandar por WhatsApp. Você tem a landing page que o corretor pode colocar nas redes sociais, pode usar um QR Code também para utilizar como ele quiser. O cliente, utilizando esse QR Code, vai para essa página para ele colocar os dados e preencher a indicação. Que quando o cara preenche, já vai para o CRM. Já vai para o CRM, já cria um contato, já cria um negócio no funil. Você pode personalizar o funil. Você tem basicamente novo andamento, fechamento, fechado ou perdido. Então você consegue atualizar isso. Você falou de melhorias. A gente acabou de lançar essa semana a possibilidade de você dividir, controlar no painel do corretor equipes. Então você vai ter um supervisor com uma equipe, controla essa equipe, outro supervisor com outra equipe. Que isso era algo que ainda não tinha na versão nova. Então, que legal. A gente já Eu não vi ainda lá. Acabamos de lançar isso essa semana. A questão do CRM é muito importante você registrar o que você falou com o cliente, o que você negociou, criar uma tarefa para daqui a meses você entrar em contato para ver a renovação. Então, todo esse processo de relacionamento com o cliente, não só fez a prospecção, mandou a cotação e vendeu, você tem que continuar com esse cliente porque ele vai te gerar outros negócios. A gente tem uma ferramenta para você fazer a venda cruzada, o cross-selling, de você dizer, olha, esse cliente tem o auto, o odonto e o saúde. Não tem o residência, não tem o consórcio de previdência, se forem esses os ramos que você atua, né? Então você pode dizer que produto o cliente tem, quais produtos que você trabalha, para você poder trabalhar essas oportunidades dentro da própria carteira. É muito caro hoje você comprar indicação, é muito caro você gerar indicação no Google, por exemplo. Sim. São Paulo é muito caro, né? É um dos mercados mais caros do Google AdWords. Um lead bom é 60, 70 reais. Pois é. E é um lead que não é uma garantia de venda, né? É isso aí. Então, se você tem uma carteira que você pode trabalhar, a cotação dentro do painel, a gente tem saúde, odonto, individual, familiar, adesão, PME, porte 1, 2, no caso da Bradesco, porte 3. Porte 3. Né?
mesmo não tendo a cotação dos outros ramos, você consegue controlar quais são os produtos que aquele cliente tem. E você trabalha em cima da sua carteira. Então, o visual da ferramenta nova é muito melhor. Fantástico. Ele é totalmente responsivo. Você consegue pôr sua foto, cara, legal. Cada vendedor consegue colocar a sua foto que sai na landing page. Sai na landing page. Vai estar o WhatsApp dele na landing page, se o cliente quiser entrar em contato já tem ali. Você consegue controlar agora a questão das equipes também, que você consegue ter. Você pode utilizar ele como aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Legal. Então isso também na rua facilita muito para o corretor ter ali um contato muito rápido com a carteira dele. Eu particularmente, cara, igual eu falei, eu sou fã. Pra mim, ali dentro, inclusive até a gente estava até falando, né, você consegue até muitas vezes extrair informações para um Excel, para poder formatar a proposta, personalizar para o cliente. E eu até brinco, né? E tudo isso por apenas 42, você falou? Você tem o plano Pro, custa R$42 por usuário. Cara, e assim... hoje, dentro da corretora da Lemo, eu dou os treinamentos das operadoras dentro do painel. Porque eu até brinco, né? Eu falo que... Eu tenho a história da minha mãe, né? Que quando a minha mãe tirou carta, se habilitou, ela queria comprar o carro da autoescola, porque ela só sabia dirigir naquele carro. Aprendeu ali? Aprendeu ali, ela só queria saber ali. E aí, quando você tem um treinamento da operadora, né? Que são treinamentos ótimos, né? Com muitos detalhes... E muitas vezes você tem outro treinamento apartado que é o treinamento voltado para vendas, né? E aí quando o corretor pega tudo isso, ele vai para o painel, ele se perde algumas vezes pelo formato em que se encontra a questão das tabelas, onde que ele coloca... E aí entra a questão do coparticipação, sem coparticipação, 10, 20, 30% de coparticipação, o plano opcional, o plano compulsório. Então eu uso o painel, eu treino a galera dentro do painel, porque é onde ele vai usar todos os dias. E a partir do momento que ele olha e fala, é assim, quando eu tiver assim, a gente teve uma assimilação, vamos dizer, incorporou, né, dentro ele recebeu essa informação de uma forma mais eficiente. Entrou dentro dele, porque automaticamente quando eu finalizo um treinamento ali dentro e ele vai usar a ferramenta, ele já sabe onde ele tem que apertar, ele já sabe onde ele tem que fazer, ele já sabe onde ele tem que clicar. Então pra gente tem sido muito eficiente. Inclusive o painel, ele tem a parte de mais informações, que é o que você falou lá no começo, e eu até falo que os gestores, eles deviam focar dentro desse mais informações no painel, porque eles se sobrecarregam de muitas informações que o pessoal liga para eles que tá lá dentro. Né? Ele é bem completo. Carência, diferenciais de cobertura, coparticipação, os valores de coparticipação e principalmente quem pode aderir. Que aí hoje em dia a gente tem uma amplitude um pouco maior. Documentos necessários. Documentos necessários. Então, isso, exatamente. Mas hoje em dia eu digo quem pode aderir porque você fala, aceita pai, aceita mãe, aceita meu tio. E tem operadoras que tem uma gama muito grande de agregados. Está tudo descrito ali. Conforme as informações da operadora. Sim. É tudo linkado. Eu vejo muitas plataformas trabalhando com o painel aberto o tempo todo. É igual eu tenho o tempo inteiro. O corretor, quem atende corretor externo, o corretor liga, eu quero vender o plano tal, aceita, qual é o documento que precisa? A plataforma fala, você está com o painel do corretor aberto? Não. Vamos abrir junto? Clica aqui. Nossa, tá tudo aqui, né? Tá tudo aí. Então, é até para você também ir condicionando e treinando para que o corretor tenha segurança de utilizar ali. A gente incentiva eles, eu utilizo dentro da corretora a palavra cotação em tempo real. A gente está vivendo num mundo em que a ansiedade ela tá tomando conta de todo mundo. Então é aquela coisa, eu quero comprar um tênis, o cara fica desesperado, às vezes paga até mais caro porque ele quer aquele tênis aquele dia. Sim. Vou na loja comprar, mas na internet chega em 3 dias. Não, mas eu vou comprar aqui. Né? Então eu falo que quando ele quer uma cotação, quando ele precisa de uma cotação, ele quer rápido. Sim. E quando muitas vezes vem uma demanda para você, eu sempre coloco o pessoal, cara, utiliza a palavra, vamos fazer uma cotação em tempo real. E aí você abre lá o Meet, um Zoom com o cliente, utilizando o painel, e você otimiza o tempo em 80%. Porque às vezes você manda uma cotação X, aí ele vai falar, mas e se eu incluir minha mãe? E se eu incluir meu tio? Ou, e se eu aumentar a categoria? Se eu diminuir a categoria? Aí você vai falando tudo isso pelo WhatsApp, demora muito.
Você pega esse cliente em 20 minutos, meia hora de bate-papo, com o painel aberto, você mostrando para ele tudo, simulando tudo para ele ao vivo, você diminui aí em 80% o tempo que você gastaria com ele trabalhando por e-mail ou WhatsApp, e a sua autoridade cresce dentro dele e a sua efetividade na venda, porque você mostra um monte de opções e aí no final você vai chegar em uma. E aí sim você envia para ele a proposta final. Porque ele fala, então me manda esse e-mail. Aí eu vou mandar a Bradesco, Porto Seguro, amigo. Toma, do jeito que a gente conversou, bonitinho, aí ele vai receber, vai conversar e aí a gente vai finalizar. Então a gente usa muito aí essa questão da cotação em tempo real. E não só isso, como você tem hoje a venda de indicações, de leads. E até a cotação em tempo real não é só para 2, 3 idas. Eu faço para 40, para 50. Eu monto lá dentro. Sim. E eu vou trabalhando, porque é em tempo real. Exatamente. É em tempo real. E você fazendo isso em tempo real e tendo essa velocidade junto com o cliente, você sai na frente dos outros 4, 5, 6, 10 corretores que compraram o mesmo lead às vezes. O mesmo lead. E não necessariamente porque o fornecedor vendeu os 10, vendeu o mesmo para 10 pessoas diferentes. Porque o cliente entra em 10 sites diferentes. Entra. Ele já faz isso. Eu trabalho com um sistema para indicação desde 2012, que a gente começou. Então tem 10 anos. Até 2015, 2016, o preço ainda não estava o absurdo que está hoje para você gerar indicação para comprar. A coisa já era, assim, é um crescimento dessa época para cá que, além de ser mais caro, o consumidor mudou um pouco o comportamento, porque ele entrava ali no começo, 1, 2 sites no máximo. Depois de um tempo, as pessoas estão mais confortáveis, acostumadas, ambientadas, elas entram em um monte de site. Quem for o mais rápido no atendimento leva. E é por isso da urgência de você dar um retorno numa indicação que você recebe, tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Indicação para você dar o retorno no dia seguinte, jogou no lixo. E esse na hora é tão na hora que se você chamar ele para uma call e abrir o painel, você já fecha. Porque você vai mostrar tudo. E o cliente tem muita dúvida. Sim, ele vai falar, mas ele tem dinheiro para pagar um intermédio a 200, mas ele às vezes quer ver um Bradesco e ele não vai fechar enquanto ele não vê. Né? Então você abrir o leque, depois fechar, falar, abrir o leque, tudo, agora eu fechei aqui, esse aqui que é pra você. Você vai montando de acordo com o perfil dele. Resolve o problema, é isso aí. Léo, queria agradecer por esse bate-papo. Né? Já passou um bom tempo, né? Já passou um bom tempo. E, cara, é fantástico porque realmente a intenção aqui é que o corretor tenha uma outra visão e saiba que o Trindade, o Sisweb, o painel do corretor é a mesma empresa, que ela consegue auxiliar o corretor dentro de várias vertentes, né? De várias vertentes, não, de uma forma completa, posso dizer que uma forma completa. O corretor de plano de saúde ele é atendido de uma forma completa pelo painel. E eu queria que você falasse para a galera agora como que eles contratam o painel, como que eles te acham numa rede social, como que ele faz para ter acesso aí a uma demonstração, né? Seja pelo Instagram, chamar lá ai meu Deus, chama no chat lá do Instagram. Sim. Ou pelas suas redes sociais, ou até mesmo pelo próprio site do painel, né? Como que eles fariam para ter acesso a essa demonstração? Sim. Para o painel do corretor, a gente tem o site paineldocorretor.com.br, que você consegue fazer a contratação direto pela ferramenta. E tem 30 dias gratuito ainda? Tem 14 dias. 14 dias gratuito para você fazer teste, para você experimentar e olhar. E não é limitado, 14 dias ali ele usa completo. Nacional, né? Todas as funções disponíveis. Que show, legal. Tiver dúvida, tiver dificuldade, é só abrir um chamado com a gente através do e-mail de suporte, @trindadetecnologia.com.br. A gente agenda, faz treinamento, faz videoaula, grava o treinamento, disponibiliza isso para o corretor, seja com um multiplicador, um gestor ou com a equipe toda, a gente faz isso. Na pandemia isso deu muito certo, de fazer essas gravações, a gente manteve isso, vai continuar fazendo a gravação e disponibilizando. Então o painel você consegue contratar e fazer direto pelo site paineldocorretor.com.br. O nosso site trindadetecnologia.com.br, você também tem lá os nossos canais de contato, o telefone, os nossos e-mails, formulário para entrar em contato com a gente. E as informações
para entrar em contato para fazer a parte de contratação do Sisweb. O Sisweb ele é mais complexo do que o painel, inclusive na configuração. Cada corretora tem a sua base SQL Server separada dentro do servidor, então a gente tem que estruturar isso. Toda a complexidade do saúde, não dá para você soltar um sistema desse tamanho e a pessoa sair usando sozinha, tem um acompanhamento, né? Então, a gente tem nosso perfil no Instagram da Trindade Tecnologia, que é o Tecnologia Trindade, tem o nosso Twitter, que a gente tem publicado as alterações de tabelas, as atualizações, Twitter tem funciona novidade. bem, é verdade. A gente está usando ele como um canal para centralizar tudo que a gente tem de informação das operadoras de mudança. É um canal hoje que a maioria das informações em tempo real que a gente estava falando é tudo pelo Twitter hoje. Exatamente. Acho que na maioria das empresas assim, eles que usam muito o Twitter. Sim. É tudo em tempo real. Diferente de Instagram, essas coisas é tudo no Twitter, né? Exatamente. Então, em alguma das redes vocês vão achar a gente, não tenha dúvida. Trindade Tecnologia, painel do corretor, eles vão estar lá, né? Sim, então procurou a gente e o Sisweb, por ele ser um pouco mais complexo, então você não vai fazer a contratação e sair usando igual é o painel do corretor, que é mais simples. Vai ter um consultor. Aí a gente precisa fazer um acompanhamento, fazer uma demonstração e a gente agenda. Voltamos a fazer presencial aqui em São Paulo. Se precisar ir para fora, a gente combina também, mas tem funcionado bem o remoto e a gente consegue demonstrar sem problema. Legal. Obrigado mesmo pela sua participação. Acho que foi um bate-papo bem legal para sanar essas dúvidas do corretor e principalmente auxiliar eles. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Precisando, a gente está à disposição. Fechado. Tá bom? E galera, olha só. Não esqueçam aqui de deixar o seu comentário, né? O Léo vai estar olhando lá pelo YouTube. Se tiver algum comentário lá, ele vai responder, beleza? Não esquece de curtir, de compartilhar, se inscreve aqui para fortalecer um pouquinho o canal. A gente precisa disso para poder crescer, beleza? Léo, e para finalizar, a gente vai fazer um aqui, ó, que é do Henrique. Essa aqui é do Henrique, aqui, ó. Valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Fiquem com Deus.